Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Possível acordo aí, né, chegando entre 777, controlada, né, pela sua seguradora ACAP, A-Cap, né, com o Vasco. Possível acordo aí sendo costurado entre Associativo e 777/ACAP. Bom, Pedrinho obteve a liminar judicialmente, né? Porque na convenção de arbitragem, já falei várias vezes, não tem prolação de liminar, deferimento de liminar, não tem. Só juiz togado. E aí o Pedrinho obteve a suspensão do controle acionário da 777 da Vasco SAF. A 777 entrou com agravo de instrumento, não conseguiu reverter. Então, o Estado juiz duas vezes se manifestou a favor do Vasco. Em primeira instância e depois, em segunda instância, no agravo de instrumento, dizendo, olha, tem um mínimo aí de razão ao Vasco, né? E claro, no contrato lá, nos vários contratos assinados entre as partes, o competente, né, o juízo competente para decidir não é judiciário, já falei, é a convenção de arbitragem. E já tinha falado aqui em outros vídeos que o Pedrinho havia entrado com uma petição para suspender o processo judicial no qual ele obteve liminar, né? Por conseguinte, dá uma suposição de acordo. Por que você suspende um processo? Eu, como advogado, sempre fiz isso, né? Como um acordo com outra parte ou não. Às vezes você pede a suspensão, nesse ínterim você oferece um acordo para outra parte, obtém. E, obviamente, agora a novidade é que na convenção de arbitragem também houve a petição de ambas as partes para a suspensão tanto da ação judicial, que já estava suspensa, quanto da convenção de arbitragem, para que tudo seja feito uma costurada só, né? Uma resolução só. Brincadeiras à parte. A 777, em tese, tem a faca e o queijo na mão. Explico. Ela tem tempo, né? Supostamente aí a ACAP tem grana para pagar advogados, né? Postergar, postecipar qualquer resolução. E o Vasco tem gana, tem sede para resolver logo, né? Porque o Vasco tem 30% das ações da Vasco SAF, o associativo, e hoje ainda tem a 777/ACAP, 31% das ações da Vasco SAF, né? Faltando aí 39% para o Vasco poder negociar. Impediu que a 777 integralizasse aí o restante, um pedaço esse ano, outro pedaço ano que vem, e essa é a questão, né? E a 777, friso, tem a faca e o queijo na mão, por quê? Porque ela ia poder atrasar, retardar a resolução do feito. E o Pedrinho está precisando de arrumar um parceiro, um investidor, né, para entrar na Vasco SAF, nos moldes que está. Vasco como sócio minoritário, ou na minha modesta opinião, né? O Vasco obter aí, dando um jeito dele, Pedrinho, entrando como... obtendo a forma majoritária da Vasco SAF, o associativo, e dando aí a minoritária, né, a parte minoritária para um investidor parceiro aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? E aí, uns dizendo ainda que tem que voltar para o associativo, blá, blá, blá. Eu sempre fui a favor de nunca ter vendido nada, absolutamente nada. O Vasco tem que mandar nele, sempre teve que mandar nele, sempre tem que mandar nele, sempre terá que mandar nele. Mas agora, como tem uma Vasco SAF aí estabelecida, pode haver, por que não, a questão da aquisição do associativo por 51% das ações da Vasco SAF, ou 60% ou 70%, e o Vasco fica aí, e o sócio minoritário, parceiro investidor, fica aí com 30%, com 40%, mas o Vasco sempre com poder de decisão. Esse é o caminho, né? Vários prejuízos foram perpetrados pela 777 ao longo do tempo, né? Um deles agora é a questão de que estão aparecendo várias dívidas realizadas pela 777. Eu já tinha falado que a 777 tinha contratado um escritório, né, de consultoria para ajudá-la
na instauração da 777 para ajudá-la, blá blá blá. Não tinha expertise, não tinha liquidez, né? A gente ficou sabendo disso. Pegava dinheiro daqui, pegava dinheiro dali. Então 3 milhões e meio de cara, mais uma dívida aí para Vasco SAF, né? Que não foi paga pela 777. Mas voltando para cá, o que eu quero dizer é o seguinte: a 777, né, praticou vários prejuízos ao Vasco, perpetrou vários prejuízos ao Vasco. E claro que ela não é boazinha porque quer fazer o acordo. Ela sabe que ela poderia retardar ao máximo a resolução e quer fazer acordo por quê? Porque ela sabe que ela tem várias situações que ela vai ter que pagar o Vasco, vai ter que indenizar o Vasco, né? Inclusive, desses 31% que ela tem na Vasco SAF. Então, tecnicamente, vai haver um acordo para que a ECAP tenha o menor prejuízo possível. Por isso que ela é boazinha, está tentando fazer um acordo aí, né? Friso, ela não é boazinha nada, ela está tentando fazer um acordo para minimizar seus prejuízos, né? Ela tem várias massas falidas no mundo inteiro, né? Tem pouca grana para pagar, não dá para pagar tudo que está de massa falida, e ela está negociando com o Vasco aí um valorzinho para ela sair fora da vida do Vasco, né? E o Vasco tem que brigar também para pagar o mínimo possível. Na minha modesta opinião, se fosse lá para uma parte contábil, uma perícia contábil, uma resolução disso aí, ela teria que pagar valores ao Vasco ainda, né? Porque, inclusive, os valores que entraram aí do Pedro Raul, Ignaldo, Andrei e etc, Marlon, Peck, etc, não entraram no Vasco. Ela se locupletou, porque ela aportou valores e depois ela se pagou disso aí. E não pode. Esse dinheiro tinha que entrar no Vasco, tinha que entrar na associação para ser aí um capital de giro, e não ela se locupletar. Tinha que atacar a dívida, que ela assinou para atacar a dívida tributária e trabalhista, e não fez isso, né? Pagar em um valor pequeno não é atacar. Atacar é ir pagando juro com juros de correção monetária, é um outro pedaço, né? Senão não adianta nada. Você vai ficar aí atacando, pagando a dívida até morrer. Isso não é ataque à dívida. Então, diante desses vários prejuízos aí, já falei, vou falar de novo aqui, agora estão aparecendo comissões prometidas a jogadores do Vasco, para que o Vasco não caísse em 2023, né? O Vasco não caiu, essas comissões são devidas e a 777 não pagou ninguém. Então, sempre aparece bobalões aqui no meu canal, né? Aqui, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, né? Facebook dizendo, a 777 não devia nada ao Vasco, estava correta, não sei o quê. Eu não estou perdendo mais tempo com esse pessoal, porque não tem como mais. Os bagos já não aguentam mais ficar explicando. Mas são prejuízos imensos que ela perpetrou ao Vasco, e ela está agora tentando minimizar, para tentar pegar o máximo possível que ela puder, nos 31% aí, viabilizando o Vasco, tirando a 777, fechar aí com um outro parceiro, um investidor, né? E voltam aí os boatos de Crefisa, blá blá blá, blá blá. O Vasco não tem que ficar mendigando porra nenhuma, não tem que ficar correndo atrás de nada, né? O Vasco vai se apresentar no mercado, alguém vai investir, vai ter um parceiro bom, né? E estou esquecendo isso aí, né? Você está apoiando o Pedrinho que vendeu lá. Não estou apoiando ninguém, estou apoiando o Vasco. Então, nesse momento, temos o Pedrinho à frente, tentando se desvencilhar judicialmente ou amigavelmente da 777. Depois veremos aí os outros 500, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se gostou do meu canal aqui, Vasco Análise, se inscreva, dá um like aí para o YouTube verificar engajamento com o meu canal. Sininho aí para receber notificações dos meus vídeos quando forem ao ar, né? Se inscreva novamente. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.